Olá, estamos de volta com mais um vídeo da série Estudando o Evangelho segundo o Espiritismo. Sejam bem-vindos. Continuamos a estudar o 13º capítulo da obra, capítulo esse que tem o título Não saiba a vossa mão esquerda o que dê a vossa mão direita. Estamos estudando as instruções dos Espíritos desse capítulo e agora vamos estudar o item Benefícios pagos com a ingratidão. Esse item corresponde ao subitem 19 do capítulo 13 e é composto por 5 parágrafos com a instrução de um espírito que assina como sendo guia protetor. E essa instrução é do ano de 1862. Resumo dessa instrução. Então esse espírito coloca, o guia protetor coloca uma questão inicial, uma pergunta. E a pergunta é: o que pensar a respeito de pessoas que deixam de fazer o bem por causa da ingratidão alheia? O que pensar a respeito dessas pessoas? Bom, então a partir dessa questão, nós somos levados a identificar em nós mesmos a causa dessa postura. Por que nós deixamos de fazer o bem quando as pessoas nos pagam com a ingratidão? Depois, aprendemos os motivos pelos quais devemos continuar a fazer o bem, mesmo aos ingratos. Aprendemos também o motivo pelo qual Deus permite que aconteçam essas situações de ingratidão aqui na Terra. Tudo isso é justificado e explicado à luz das reencarnações, da multiplicidade das existências, à luz da imortalidade do espírito, da justiça de Deus e do progresso coletivo. Então esse é o resumo do nosso item, portanto muito rico, Um item repleto de detalhes para a gente entender e para a gente estudar, meditar, refletir e ter aí os nossos esforços para colocá-lo em prática. Ideia de continuidade, com os outros itens do capítulo. Vamos fazer uma retomada do que a gente viu até agora no capítulo de forma bem simples. Nós já aprendemos o que é e como fazer a caridade real. Aprendemos que temos em nós um impulso interno natural que leva a essa prática, que é a piedade. Fomos lembrados no item anterior sobre uma situação de fragilidade que ainda existe aqui no nosso planeta e que deve nos tocar, que é a questão da orfandade, os órfãos, Fomos ensinados diante dessa questão a praticar a caridade que aprendemos no capítulo, a ouvir a voz da piedade que nós já vimos ser tratada aqui no capítulo. Esse é o caminho para a felicidade terrena. Tudo isso foi aprendido no capítulo, mas ainda resta uma questão agora, porque nós estamos falando em caridade e essa questão que está sendo colocada agora é uma questão importante para ser tratada quando o tema é caridade. E se a gente for piedoso, e se nós formos caridosos com as pessoas, e elas nos pagarem com a ingratidão? E aí, como que a gente deve agir? Ainda falta responder essa questão que tanto nos incomoda dentro do tema do capítulo. Essa é a ideia de continuidade. Porque pode acontecer, nós vivemos num planeta com espíritos imperfeitos e nem sempre as pessoas serão gratas conosco. Então, como age o cristão diante da ingratidão? É um ótimo estudo para a gente. Vamos lá então, vamos ao primeiro parágrafo, que é a pergunta que introduz o tema. Que se deve pensar dos que, recebendo a ingratidão em paga de benefícios que fizeram, deixam de praticar o bem para não topar com os ingratos? Então é a questão de abertura do capítulo. O que a gente deve pensar das pessoas que fazem o bem, são retribuídas com ingratidão e que então tem essa postura, Bom, eu fiz o bem para a pessoa, ela foi ingrata. Então eu vou deixar de fazer o bem, assim eu não preciso conviver com pessoas ingratas, Não preciso estar diante desse desconforto, desse desprazer que é receber esse tipo de atitude em minha vida. Então a pessoa age dessa forma. O que pensar a respeito dessas pessoas? A resposta vem no segundo parágrafo. Nessas pessoas que agem dessa forma, há mais egoísmo do que caridade, visto que fazer o bem apenas para receber demonstrações de reconhecimento
é não o fazer com desinteresse. E o bem, feito desinteressadamente, é o único agradável a Deus. Então vejamos, né? Aqui logo na primeira parte da resposta, a gente aprende a identificar uma das mais sutis demonstrações de egoísmo que um ser humano pode apresentar. Por que ela é sutil? Porque ela não envolve uma ação direta. Envolve apenas o afastamento de uma ação, o deixar de fazer uma ação, que às vezes é imperceptível para as outras pessoas e que às vezes passa despercebida pelo próprio indivíduo que a pratica. Ele fala assim, bom, eu não vou mais fazer o bem. Eu não vou mais fazer porque as pessoas me pagam com ingratidão. E no Livro dos Espíritos, a gente já tem a ideia de que não fazer o bem, né, estarmos parados, né, não nos mexermos, não nos movermos na direção do bem, é estar no mínimo estacionado, é corroborar assim com o mal. Então, não fazer o bem, de certa forma, implica numa certa concordância com o mal. E é isso que a pessoa está fazendo quando ela deixa de fazer o bem porque foi paga com a ingratidão. Isso é tão sutil que a gente não identifica em nós que fazemos isso por egoísmo. Por que isso é egoísmo? Porque, no fundo, o que a gente quer é ser reconhecido por aquilo que a gente faz. Porque a caridade não tem a ver consigo mesmo. Eu não faço a caridade para receber alguma coisa. O reconhecimento, no caso, a gratidão, né? Não é por isso que eu faço a caridade. Se eu faço a caridade esperando isso, eu estou sendo egoísta. A caridade é praticada exclusivamente para o bem do outro. Esteja ele em agradecimento e em reconhecimento a mim, ou não. Eu só fiz a caridade para que ele se sinta bem. Então aqui, por isso, é identificado o egoísmo, porque há interesse na minha atitude, interesse próprio. Isso é egoísmo, né? Só o bem que é feito desinteressadamente é agradável a Deus. Unicamente esse tipo de bem é agradável a Deus. Agradar a Deus é fazer o bem sem interesse. Bom, o parágrafo segue nos ajudando nessa viagem interior pela busca das causas, né? Por que a gente age assim? Por que a gente não quer mais fazer o bem quando a pessoa é ingrata? Porque há também orgulho. Porquanto os que assim procedem se comprazem na humildade com que o beneficiado lhes vem depor aos pés o testemunho do seu reconhecimento. Então, na relação entre o homem e Deus, o único bem que agrada a Deus é aquele bem que é desinteressado, pois ele é o único que revela elevação espiritual de quem pratica, ao mesmo tempo que atende completamente o necessitado. Não é só para a gente completar a ideia que vinha anteriormente aqui na frase, né? O único bem agradável a Deus. Por que ele é o único? Porque mostra a elevação espiritual de quem está praticando e porque atende sem humilhar, sem ofender a pessoa que está necessitada. Bom, e aí agora vamos pensar, né, que a atitude de abandonar a prática do bem por falta de agradecimento denota também orgulho, pois a pessoa sente prazer, ela se compraz em ser reconhecida, em ser agradecida, em ter uma pessoa aos seus pés reconhecendo o bem que ela faz ou o bem que ela fez, pois isso lhe enaltece a personalidade, né? Ela pensa de si mesma, eu sou superior, essa pessoa depende de mim, sou eu fazendo o bem, eu tenho condições. Então é um enaltecimento da própria personalidade daquele que faz o bem, isso é orgulho. E aí se a pessoa não paga com gratidão, não paga com essa humildade, né? Não paga com esse reconhecimento, não paga se prostrando aos seus pés, aí a pessoa se sente ofendida. Está aí a demonstração de orgulho. Então esse item do Evangelho, ele vem nos mostrar que, como causa do nosso afastamento do bem, quando a gente recebe ingratidão, nós temos imperfeições em nós para serem curadas, né, para serem tratadas. E agora a gente precisa entender muito bem que esse quadro é exposto no Evangelho para que a gente o veja com humildade e para que a gente entenda que quando a gente está diante dessa situação, a gente precisa realmente rever as nossas posturas, o nosso entendimento da vida. É só assim que a gente progride.
É só fazendo essa viagem interior, essa meditação, essa reflexão, que a gente vai aprendendo a identificar até nessas posturas que parecem às vezes justas, né? A pessoa não reconhece que eu faço bem para ela, então eu deixo de fazer. Isso parece justo num primeiro olhar. Mas o Evangelho está dizendo, se você age assim, todos que agem assim, se nós agimos assim, é porque nós temos alguma coisa a ser tratada em nós. Começando pelo entendimento do que é a caridade. Né? Caridade é para o outro, já é para ele. Eu não preciso me ofender com a postura de ingratidão do outro. Já é para ele, ele não precisa me agradecer. E aí, se a gente se sente ofendido, a gente tem que começar a tratar melhor do nosso orgulho e do nosso egoísmo. Por que disso tudo, né? Aquele que procura na terra recompensa ao bem que pratica, não a receberá no céu. Deus, entretanto, terá apreço àquele que não a busca no mundo. Então vamos entender o que quer dizer receber no céu a recompensa do bem que fazemos na terra. Significa ter o coração, o sentimento ligado ao bem que se pratica, justamente do modo que está previsto na lei divina. Receber a recompensa no céu é receber a recompensa do sentimento puro, de fazer o bem exclusivamente pelo bem. O bem por causa do bem, não o bem pelo agradecimento, né? Pelo reconhecimento. O bem desinteressado. Nós recebemos a recompensa de estarmos livres do orgulho e do egoísmo. A recompensa de ter progredido espiritualmente, moralmente, intelectualmente. E não ter como impedimento para a prática do bem, nem mesmo a ingratidão alheia. Nem isso nos impedirá de fazer o bem. Por isso Deus aprecia quem não busca a recompensa na terra. Pois a pessoa não é impedida de fazer o bem pelas circunstâncias terrenas. E a ingratidão é uma dessas circunstâncias terrenas. Né? Nós já aprendemos no capítulo a não deixar de fazer o bem agora, né? Por essa questão da ingratidão. Já aprendemos a não julgar, portanto não importa se o outro é um malfeitor ou algo do tipo, a gente continua fazendo o bem. A gente já aprendeu a fazer o bem mesmo aos nossos inimigos. E agora a gente está vendo o bem vencer também a questão, as barreiras, né, da ingratidão. Então esse parágrafo, ele denota o orgulho e o egoísmo como as causas do interesse mundano que impede de fazer o bem a quem não reconhece a benesse recebida. Então esse parágrafo é um parágrafo de estudo interior para nós, né, que nos leva a pensar em nós mesmos diante dessa postura de fazer o bem a quem não reconhece. Vamos ao terceiro parágrafo. Deveis sempre ajudar os fracos, embora sabendo de antemão que os a quem fizerdes o bem não vô-lo agradecerão. Então, não poderia ser mais claro, né? A gente tem que fazer o bem, inclusive já prevenidos de que a pessoa pode não nos agradecer. Ficais certos de que, se aquele a quem prestais um serviço o esquece, Deus o levará mais em conta do que se com sua gratidão o beneficiado vô-lo houvesse pago. Se Deus permite por vezes sejais pagos com a ingratidão, é para experimentar a vossa perseverança em praticar o bem. Então aqui nós temos duas orientações, né? Primeiro, fazer o bem mesmo sabendo que a pessoa não vai agradecer e não vai reconhecer o bem que nós fizemos. Continuar fazendo o bem sempre. Segunda orientação. A segunda orientação é, na verdade, a explicação do motivo pelo qual a gente deve continuar fazendo isso. Primeiramente, né, Deus permite que isso aconteça, que haja ingratidão, para testar a nossa perseverança no bem. É por isso, né, que Deus permite a ingratidão, para testar a nossa perseverança no bem. Notemos, Deus nos coloca em contato com pessoas que estão nesse nível evolutivo para nos testar. Só para isso. Para que a gente teste, para que a gente exercite a nossa perseverança em fazer o bem. Um dia, essas pessoas estarão mais avançadas, elas também vão progredir no bem. E passarão a reconhecer o bem, e mais do que isso, passarão a fazer o bem. Então aqui não é o caso de Deus ter criado pessoas ruins, né? Pessoas, não se trata disso. É o nível espiritual, evolutivo de cada um. Então Deus permite que a gente tenha contato com pessoas assim para o progresso dos dois, né? Daquele que faz o bem, que persevera no bem, para aquele que recebe o bem. E até por isso Deus levará mais em conta esse tipo de bem que fazemos, pois ele ajuda o outro a progredir.
Deus leva mais em conta quando a gente faz o bem a uma pessoa ingrata. Por quê? Porque ele ajuda o nosso progresso, ele denota progresso em nós e ajuda no progresso dessa pessoa que é ingrata. Então esse parágrafo simples aqui, pequeno, né, curto, explica a causa dessas situações de ingratidão aqui na Terra. Por que elas existem? Para o progresso de todos. E explica por que devemos superá-las. É uma questão de justiça divina, né? É uma questão de educação que Deus impõe aos homens na Terra. Então aqui um elemento importantíssimo para a gente compreender por que a gente deve continuar perseverando no bem. Vamos ao quarto parágrafo. E sabeis, porventura, se o benefício momentaneamente esquecido não produzirá mais tarde bons frutos? Nessa primeira frase surge o pensamento com o qual a gente concluiu o parágrafo anterior. O bem de hoje causando o progresso no futuro para quem o recebe. Esquece, mas esquece momentaneamente, né? A pessoa momentaneamente pode esquecer o benefício que recebeu. Né? Mas só esquece momentaneamente. No futuro, essa pessoa vai lembrar em algum momento. O espírito guarda em si todas as memórias de todas as vidas que ele vive, todas as encarnações que ele vive. Por isso produzirá mais tarde frutos. Tende a certeza de que, ao contrário, é uma semente que com o tempo germinará. Esse bem que a gente faz para a pessoa e ela esquece momentaneamente, é uma semente que vai germinar com o tempo, porque a pessoa só esquece momentaneamente. Esse bem não é perdido, como a gente pode imaginar, né? Infelizmente, nunca vedes senão o presente. Trabalhais para vós e não pelos outros. Os benefícios acabam por abrandar os mais empedernidos corações. Podem ser olvidados nesse mundo, mas quando se desembaraçar do seu envoltório carnal, o espírito que os recebeu se lembrará deles e essa lembrança será o seu castigo. Então, essa palavra empedernido significa duro, petrificado, né? Então, retomando, a gente vê apenas a vida atual, esse momento que a gente vive, né? A gente costuma trabalhar para nós apenas e não para os outros. E aqui o Evangelho nos diz que esses benefícios abrandam esses corações duros. Eles podem ser esquecidos nesse mundo, mas quando o espírito desencarna, ele lembra, e essa lembrança então será o seu castigo. O castigo de lembrar o bem recebido sem tê-lo aproveitado, sem tê-lo reconhecido, sem tê-lo aproveitado mesmo corretamente, né? Sim, pessoas ingratas são tão limitadas espiritualmente que sequer aproveitam bem essas benesses que recebem. Mesmo as benesses de Deus. Nós somos ingratos às vezes com Deus também, mas Ele é Pai misericordioso e jamais deixa de produzir benesses em nosso favor, em favor de seus filhos, e pede que nós façamos o mesmo. Aqui mais um motivo para a gente continuar perseverando no bem. Então essa lembrança será o seu castigo, remorso, né, de não ter reconhecido e não ter aproveitado. Deplorará a sua ingratidão. Deplorar é lamentar. Né? Essa pessoa vai lamentar a sua ingratidão. Desejará reparar a falta, pagar a dívida noutra existência, não raro buscando uma vida de dedicação ao seu benfeitor. Então a consciência pesada e ciente da continuidade da vida, né, da imortalidade do espírito, fará a pessoa reconhecer e desejar retribuir o bem que ela recebeu. Assim funciona a lei divina. Aqui nós temos o mecanismo explicado, o mecanismo que faz prevalecer o bem através das reencarnações, da multiplicidade das existências. Né? Não apenas as existências na carne, mas a existência do espírito também no plano espiritual, relembrando tudo aquilo que aconteceu. Vamos seguir o texto, né? Assim, sem o suspeitardes, tereis contribuído para o seu adiantamento moral e vireis a reconhecer a exatidão dessa máxima. Um benefício jamais se perde. Então, sem que a gente suspeite, né, sem que a gente perceba, a gente contribui para o adiantamento moral de todos. Né? Além disso, também por vós mesmos terei trabalhado, porquanto granjeareis o mérito de haver feito o bem desinteressadamente, e sem que as decepções vos desanimassem. Então, o parágrafo é concluído com a ideia, né, de que beneficiamos também a nós mesmos por termos feito o bem,
de forma desinteressada. A gente vai ter mérito, né, em ter vencido as decepções que a ingratidão alheia nos causa. Fechando esse parágrafo, concluímos, né, que ele explica o modo pelo qual mesmo os mais refratários e endurecidos corações acabam cedendo ao bem. Mais um motivo para a gente continuar sendo caridoso, mesmo com as pessoas ingratas. Quinto e último parágrafo. Ah, meus amigos, se conhecesseis todos os laços que prendem a vossa vida atual às vossas existências anteriores, se pudesseis apanhar num golpe de vista a imensidade das relações que ligam uns aos outros os seres, para o efeito de um progresso mútuo, admiraríeis muito mais a sabedoria e a bondade do Criador, que vos concede reviver para chegardes a Ele. Guia Protetor, 1862. Então pensemos assim nos motivos de nos envolvermos com pessoas ingratas e de fazermos o bem a elas. Para nós, isso é uma oportunidade de praticar o bem, vencendo os limites de nossas próprias imperfeições, egoísmo e orgulho, né? E decepções, principalmente. Por isso essas pessoas estão conosco, para nos testar e ajudar através dessa prova. O outro motivo é, sem dúvida, criarmos a consciência de que o bem que fazemos a elas hoje é a semente do seu despertar no futuro. Lembramos, né, que isso causa progresso mútuo e que nós temos vários laços de vidas anteriores. Será que em vidas anteriores nós não fomos os ingratos? Será que não continuamos sendo um pouquinho ingratos com Deus quando não fazemos o bem pela ingratidão dos homens? Será que não somos ingratos com a lei divina quando ela nos convoca e nós reclamamos, nos revoltamos? Será que a ingratidão que a gente percebe no outro, será que não existe um pouquinho dela em nós mesmos? Será que não é essa a nossa prova também, né? Reconhecimento da ingratidão e vencer em nós mesmos também essa barreira? Bem, muito interessante que esse parágrafo conclui com a ideia do progresso mútuo provocado pelo bem que a gente pratica mesmo aos ingratos. Estejamos atentos a essas nuances do Evangelho e eu acho que nós tivemos aqui uma explicação maravilhosa dos motivos pelos quais a gente deve continuar fazendo o bem, né? Imortalidade da alma, progresso mútuo, isso está dentro da lei divina, é um processo educacional, nos ajuda a vencer as nossas imperfeições, enfim, são só benesses vividas quando a gente reconhece e quando a gente se coloca nessa tarefa, né? Então concluímos o nosso estudo de hoje dizendo que a visão das múltiplas existências e a consciência da imortalidade da alma nos ajuda a fortalecer a nossa confiança em Deus no que diz respeito ao bem que fazemos na Terra e que parece ficar perdido entre a ingratidão alheia e o desperdício de nosso tempo e também o desperdício do recurso que nós empregamos para o bem do outro. A gente tem essa sensação às vezes, mas as explicações do texto do Evangelho nos ajudam a superar essa visão estrita aqui, né, do âmbito material. Aprendemos hoje que não desperdiçamos o nosso tempo, não desperdiçamos o nosso recurso ao fazer o bem a alguém que é ingrato. E que mesmo que ele desperdice o recurso que lhe demos, a sua própria consciência será rigorosa, né, juíza de si mesma no futuro. Maravilhoso consolo e bela orientação do Evangelho segundo o Espiritismo. Vamos refletir a respeito disso tudo, vamos praticar, não é? Queridos irmãos e irmãs, aquele abraço fraterno a todos. Continue conosco nos estudos do Evangelho segundo o Espiritismo, vamos entendê-lo, vamos praticá-lo. Que Deus nos abençoe hoje e sempre e até o nosso próximo encontro.